O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, nos demonstra que nós nunca estivemos sozinhos e nem estamos sozinhos. Nos mostra a misericórdia de Deus para conosco, seus filhos, que há um projeto divino para a nossa felicidade, que é o cumprimento da sua lei. A única, eterna e imutável como o próprio Deus, que nos indica o que fazer e o que não fazer. A única lei verdadeira para a nossa felicidade, disseram os espíritos a Allan Kardec na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Então, todos nós um dia a compreenderemos, a praticaremos, porque o progresso é inevitável. É um determinismo divino, determinismo do bem para todos nós. A lei de Deus, ela está em toda a natureza, ela se revela para nós a todo instante. Na nossa vida, nas circunstâncias da nossa vida, seja da nossa vida material, da nossa vida moral, em todos os aspectos. Mas para nos ajudar a compreender melhor essa lei, sobretudo para nos mostrar como que a gente pode se harmonizar com essa lei, houve na história da humanidade 3 revelações divinas que se destacam aí pela sua importância dentro da programação espiritual do governo do nosso planeta. Então, é o que Kardec vem mostrar nesse primeiro capítulo que nós estamos estudando este mês, as 3 revelações de Deus para a humanidade. Moisés, que a gente viu na semana passada com o Américo, o Cristo, que nós veremos hoje, e o Espiritismo, que será na próxima semana também, imperdível para todos nós. Então, nós vimos que Moisés, ele trouxe para nós as bases da lei divina, sob o aspecto principal da justiça. E o que ele disse era aquilo que era adequado à sua época. Então, de acordo com a evolução dos homens da sua época, ele ensinou o que tinha como ser ensinado. E agora, Jesus veio, mostrou um outro aspecto da mesma lei. É importante que a gente diga que a lei é sempre a mesma, mas o grau de compreensão é que vai variar de acordo com cada época, a condição que nós temos de compreensão dessa lei. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda revelação personificada em Jesus. E aí a gente começa o esclarecimento de Jesus. Ele disse assim, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. E disse mais, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Vamos compreender um pouquinho melhor essas palavras do Mestre? Então, o Cristo e a lei divina. Ele já disse que não veio destruir a lei de Deus, mas cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao adiantamento dos homens. Então, ele veio continuar aquele movimento iniciado lá por Moisés. Então, Jesus deixa bem claro para nós que ele, na verdade, ele não veio desfazer, ele não veio desdizer aquilo que havia sido dito por Moisés. Mas é importante a gente ressaltar que ele se refere à lei mosaica no seu aspecto da parte divina, mais especificamente os 10 mandamentos, e não a parte humana, transitória, da lei trazida por Moisés, conforme nós vimos na semana passada, porque ele trouxe também uma lei civil, disciplinar, né, um código de leis ali para a cultura específica daquela época, condizente com os costumes daquela época, né? E para que essas leis fossem aceitas, e para que os homens as cumprissem, eles temiam Deus. Então,
Moisés diz que essas leis eram divinas, mas agora a gente sabe que elas sofreram modificações aí com o processo civilizatório, com o progresso da humanidade, elas sofreram modificações e hoje elas seriam, sob as nossas condições atuais, totalmente inaceitáveis, né, e inconcebíveis, mas na época elas estavam ajustadas àquelas condições. A ação de cumprir aqui também deve ser compreendida não no sentido de obedecer, no sentido da obediência ritualística, litúrgica, exterior, tal como os judeus faziam, mas é no sentido de complementar, de desenvolver, como bem acentuou Kardec, né? E tendo em vista o adiantamento dos homens. Então, já havia, na época de Jesus, condições para que essa lei divina pudesse despontar aí em outros aspectos. E a gente sabe que não só Moisés antecedeu Jesus, mas vários outros grandes nomes, grandes homens, antecederam também Jesus na preparação da sua vinda. E o sentido também de cumprir essa lei divina, ela deve ser compreendido como a própria vivência da lei, a prática da lei. Então, Jesus é como se fosse a própria lei encarnada. Então, a gente deve lembrar que ele nada escreveu. Tudo que ele ensinou, ele vivenciou, ele exemplificou. Então, a sua presença entre nós foi a própria revelação da lei de Deus. Daí que a base da doutrina de Jesus contém o princípio da lei divina, ou seja, deveres para com Deus e com o próximo. Mas Jesus, ele trouxe uma renovação para essa lei divina, ele trouxe o ingrediente principal para a nossa compreensão da lei divina. Ele trouxe o amor, inclusive o amor aos inimigos, né? Mas quanto às leis de Moisés propriamente ditas, o Cristo as modificou profundamente, na substância, ou seja, na essência e na forma. Então, ele combateu o culto exterior, que é um vício, né, que ainda é muito presente na nossa relação, quando a gente vai se relacionar com Deus. Ele apontou ainda as falsas interpretações, desmascarou a hipocrisia, os equívocos, as distorções que as conveniências humanas acabam acarretando na interpretação da lei divina. E por essa razão, ele reduziu as leis a uma única lei: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tornando então incontestável. É algo que não havia argumento em contrário a essa unificação que ele fez. Então, nós vamos ver no Evangelho, nas passagens dos Evangelhos, que Jesus, ele levava os doutores da lei, que eram aptos ali ao raciocínio mais apurado, ele levava esses doutores da lei a raciocinarem, tirarem as suas próprias conclusões nas situações em que eles vinham testar Jesus para saber qual era o seu conhecimento da lei, se ele conhecia a lei. E ele não só provava que ele conhecia a lei, tanto a escrita quanto a oral, como ele ainda os desconcertava, constrangia, porque ele acabava mostrando a fragilidade dos argumentos daqueles doutores da lei. E o significado dessa expressão, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Kardec diz lá que é necessário que a lei de Deus seja cumprida integralmente. A nossa evolução aqui na Terra, ela se dá pelas nossas idas e vindas, do plano espiritual para cá e daqui do plano material para o plano espiritual. Então, a reencarnação é, assim, o nosso recurso, o meio pelo qual nós vamos aprendendo, conhecendo, aprendendo a cumprir a lei divina e conhecendo a lei divina de uma forma integral. Então, esse é o processo pelo qual nós vamos precisar passar para depurar o nosso espírito. Então, nós passamos pelas provas
que nos fazem progredir até chegarmos à perfeição relativa às criaturas. Então, até que nós tenhamos observado até o menor detalhe da lei divina, por isso a referência à letra J, que era a menor do alfabeto grego, então até o último J, né, como nessa expressão figurada de Jesus, nós estaremos voltando à Terra para que nós possamos passar pelas provas e alcançar, enfim, a nossa evolução. Então, a lei de justiça, de amor e de caridade, né, que ela vai ter que ser cumprida e praticada na Terra inteira. Então, enquanto a gente não fizer todo o bem que nós pudermos ao nosso próximo, né, todo o bem possível, inclusive que desejaríamos que os outros nos fizessem, quando nós não nos amarmos uns aos outros, nós não teremos cumprido integralmente a lei de Deus. E sendo a lei de Deus universal, ela não se aplica apenas à Terra, ela se aplica a todo o universo, a todas as moradas do universo. Da mesma forma, Kardec ressalta lá para a gente que não faria sentido a gente pensar na aplicação da lei divina apenas num ponto do planeta e para um único povo. Então, toda a Terra, todos os povos praticarão essa lei universal. E o papel de Jesus? Kardec diz lá que não foi o de um simples legislador moralista. Então, a gente viu que Moisés foi o maior estadista de todos os tempos, né? Ele legislou, ele criou leis, mas Jesus não foi tão somente um simples legislador moralista. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua vinda. Então, lá no Velho Testamento, nós encontramos as passagens que já anunciavam a vinda do Messias, do Salvador. A autoridade lhe vinha não somente da sua palavra, mas da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. E eis aí, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa grande dificuldade. Então, a gente recorre lá à grande lição do Cristo, trazida por Emmanuel em A Caminho da Luz, no capítulo 12, e ele vai nos dar um panorama da missão de Jesus dentro da programação evolutiva do nosso planeta. Que espírito é esse? O espírito puro. E ele ressalta, então, a grandeza de Jesus, o governador espiritual da Terra, que acompanhou o planeta desde a sua formação, a sua evolução, de todos os seres que habitaram e que habitam, então, o nosso planeta. E ele diz lá para a gente, Jesus trouxe ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor, incontestáveis. Essa parte da doutrina de Jesus, ninguém contesta. Reunia todos os infortunados e todos os transgressores, porque a sua palavra era mansa e generosa. Escolhia os ambientes mais pobres para exemplificar suas lições sublimes, mostrando então para nós que a verdade dispensa o luxo dos ambientes, inclusive dos templos religiosos. Olha aí a lição para a gente. Suas pregações em praça pública eram acessíveis a todos, inclusive os desprotegidos, os marginalizados, os desclassificados para a sociedade, demonstrando que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade. Somos todos iguais perante Deus, somos irmãos. Ele combateu pacificamente todas as violências do Estado daquela época, porque a sua doutrina era esclarecedora, era de tolerância, ela falava do perdão. E, finalmente, ele trouxe a mais clara visão da vida imortal. Então, Cristo veio ensinar à humanidade que a verdadeira vida não é essa que transcorre na Terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. A gente escuta muito essa expressão reino dos céus no Evangelho de Jesus. Então, eis aqui o grande consolo para os aflitos, tanto daquela época quanto de hoje. É a ideia central, recorrente da doutrina de Jesus, né? A felicidade espiritual que nos aguarda na vida espiritual
e que já pode, mesmo agora, antes da morte do corpo físico, que a gente já pode aproveitar essa felicidade, porque ela não depende das coisas deste mundo, né? Então, ele nos dava a certeza da vida futura, da vida espiritual, que nos aguarda, então, após a morte do corpo físico. E qual o caminho que conduz a esse reino de alegria, de felicidade interior? É a prática das leis de Deus, onde quer que nós estejamos. Então, Jesus nos revelou tantas coisas, né? A amorosa paternidade de Deus, eterno, único, sempre presente com a sua bondade em nossas vidas, misericordioso, a sua justiça é infalível, a presença sempre constante em nossas vidas. E Jesus também nos mostrou a necessidade de elevarmos o nosso pensamento a Ele, em prece, para nos aproximarmos desse Deus. Nos ensinou que a casa de Deus, a casa do Pai, há muitas moradas, que a vida transcende a desse planeta tão pequenininho, perto de toda essa imensidão, que Deus dá a cada um segundo as suas obras, de perfeito acordo aí com a lei de causa e efeito, né? Nos dando uma concepção de justiça verdadeira. Nos falou sobre a reencarnação, o progresso constante e a importância do esforço de cada um. Mas será que Jesus falou tudo? E aí? Não, Jesus não disse tudo. Limitou-se em muitos pontos a lançar os germens das verdades. Então, ele lançou as sementes. Certas verdades não podiam ainda ser compreendidas. Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Então, nem tudo a inteligência humana, aí a gente recorre a Áureo, lá em Universo e Vida, ele fala que a gente não dispõe de capacidade suficiente para avaliar a grandeza de Jesus e de tudo que esse Espírito disse. Se nós nos debruçarmos no Evangelho, nessa reencarnação, nós não conseguir pegar todos os detalhes, tudo aquilo, toda a essência do Evangelho, não será possível. Então, ele fala lá que a nossa compreensão, que nós precisamos ainda de mais sensibilidade para o nosso espírito, para que a gente possa compreender melhor tudo que Jesus disse, né? E daí porque muito se minimiza a figura de Jesus, né? Como se ele fosse apenas um religioso, e não um homem que veio revolucionar todo o pensamento humano, não só a ciência, mas também todo o pensamento humano, porque nós ainda não o compreendemos. Então, o sentido oculto, né, algumas palavras do Cristo, para serem apreendidas, era necessário o surgimento de novas ideias e novos conhecimentos para acompanhar esse sentido oculto. Amadurecimento do espírito humano, tempo para a ciência progredir. Então, tudo tem a sua hora certa, mas dia chegará e a gente está a caminho, em que a ciência reconhecerá toda a contribuição de Jesus, não só para a ciência, né, mas para todo o pensamento humano, como a gente já frisou. O Espiritismo e a ciência contribuíram para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Então, nós vamos ver, a partir da próxima semana, a importância do Espiritismo, que veio desvendar aquilo que na época de Jesus não era possível, porque ele trouxe outras leis, as leis do mundo espiritual, mas aí são cenas aí do próximo capítulo, né? Nós vamos aguardar aqui ansiosamente. E dado esse avanço, é que o Cristo, segundo Áureo, cresce a cada dia diante dos nossos olhos e do nosso coração. Para que a gente possa melhor entendê-lo dentro da sua grandeza, nós vamos então apurando o nosso espírito, e a doutrina espírita e a ciência material, ela tem evoluído nesse sentido, nos facultando aí essa capacidade para compreendermos esse ser puro que esteve entre nós. Então, o divino legado, Áureo nos traz lá em Universo e Vida, e nós vamos trazer as ideias lá do capítulo 8º, para que a gente possa encerrar o nosso estudo. Ele diz lá que tão indizível o seu amor, que ele pôde nos revelar sem ofuscar-nos,
verdades eternas, sem pressa, sem imposições. E ele nos deixou um legado de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiças, miséria, sem orfandade, ódios, crimes, guerras, bastando para isso que nós queiramos, que aceitemos as leis divinas, onde todos solidários e progressistas trabalharão pela concórdia universal. Minhas irmãs e meus irmãos, um excelente tratamento para todos nós, que Deus nos abençoe hoje e sempre.